Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com mais uma live. Estão todos me ouvindo? E hoje a nossa convidada é a doutora Bianca Cirilo. Eu vou chamá-la agora para participar do vídeo. Olá, boa noite. Oi, boa noite, doutora Bianca. Tudo bem? Bem, querida, e você? Tudo Prazer em bem. te Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, doutora Bianca, fala um pouquinho fala pra gente um pouco da tua carreira, da tua história com a psicologia, com todo esse trabalho super interessante, né? Pelo pouco que eu pude ver. Conta pra gente. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a participação, agradecer pela presença. Sempre bom quando a gente encontra pessoas interessadas nesse assunto, um assunto tão urgente, que já tem uma trajetória um pouquinho longa. E confesso que no início dessa trajetória eu ficava muito só, não tinha muito com quem compartilhar. E no momento em que a gente vai tendo oportunidade de avançar, não só através dos anos, mas também com as mudanças sociais, as pessoas começam a ter uma maior consciência. E hoje a gente tem uma grande oportunidade de trazer esse tema de uma forma livre, de uma forma franca e muito urgente. Como você falou, né, eu trabalho na Polícia Militar há 20 anos, já sou psicóloga há quase 30, 29 e pouquinho, já estou chegando lá. E durante esse percurso, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com mulheres vítimas de violência que vinham de históricos familiares, principalmente tóxicos, e históricos familiares onde a gente encontrava a presença de um agressor identificado ou um agressor oculto, mas a gente tinha ali um padrão dentro dessas vivências primeiras, né, dessas vivências pregressas. A gente tinha sempre um padrão que fazia com que essa mulher repetisse nessas relações amorosas essa violência psicológica, essa violência até mesmo física, repetisse no sentido de consentir até inconscientemente. E eu comecei trabalhando com mulheres vitimizadas em situação de risco social e fui evoluindo. Hoje na polícia eu continuo trabalhando principalmente com mulheres e famílias que são famílias tóxicas. Eu vou falar bem resumidamente, porque é muita coisa para a gente não perder muito tempo nessa apresentação. Mas, basicamente, o que sempre me impressionou, principalmente desde a década de 90, foi exatamente estudar a questão do vampirismo emocional. Eu comecei minha pesquisa estudando padrões de pessoas que sugam as outras e trazem determinadas expressões de personalidade que atentavam para esse estudo do narcisismo. Hoje a gente tem um pesquisador, que é um pesquisador de referência, pelo menos assim, para mim, é um dos pesquisadores de referência, que é o André Martins, que ele vai falar sobre o narcisismo perverso, ou a perversão narcísica, né, utilizando um termo tecnicamente correto, mas que popularmente se vulgarizou como narcisismo. E o que me impressionava e me impressiona até hoje é justamente pensar como é que esse poder materno ele vai fazendo com que as pessoas que passam por ele, dentro dessa tônica do abuso, elas ficam muito vulneráveis à maneira como a mãe imprime no filho processos de educação que vão, obviamente, repercutir também na vida adulta. E a proposta de hoje era justamente a gente pensar, ter um bate-papo aqui, para analisarmos, afinal de contas, seria o amor materno alguma coisa instintiva, já dada pela natureza, ou seja, virei mãe, já estou apaixonada pelo meu filho, ou seria o amor materno uma construção cultural, algo que tem a ver com processos históricos específicos, algo que tem a ver com uma predisposição a determinados valores, dependendo da cultura em que a gente tem a oportunidade de analisar. E dentro dessa reflexão, a gente tem teorias divergentes. Algumas teorias defendem que o amor
materno ele seria natural, e outras teorias defendem que não, que o amor materno é uma construção que passa pela representação, que nem todas as mães amam, nem todas as mães elas teriam essa disposição de renúncia, essa disposição de contribuir com a construção de um sujeito, porque é isso que a maternidade, pelo menos numa função saudável, ela tem, né? Ou seja, contribuir para que essa pessoa possa se tornar autônoma, possa, por sua vez, seguir a sua trajetória, mas a experiência mostra para a gente que nem sempre é assim. Infelizmente, a gente encontra processos de maternidade que são bastante dolorosos e que, ao contrário de dar a oportunidade de uma pessoa crescer e evoluir dentro daquilo que ela considera positivo, nós temos padrões de maternidade que engessam a possibilidade dos voos, que fazem com que o sujeito ele fique restrito a um universo bastante doloroso. E isso, obviamente, vai ter um ônus. E sempre foi uma discussão interessante, porque a expectativa social da maternidade é que as mães elas sejam extremamente amorosas, dedicadas, pessoas capazes de fazer de tudo para que aquele filho possa crescer. E quando a gente está no universo narcisista, patológico, a gente vai encontrar exatamente um padrão de maternidade que é extremamente impactante, principalmente pelos relatos das vítimas, dos filhos que trazem isso na clínica e mostram uma maternidade muito megera, digamos assim, né? Dentro de uma construção mitológica. Uma maternidade que é bastante estranha, que causa um horror, dependendo do nível dessa violência, dessa agressividade. E aí, quando a gente vai considerar os aspectos culturais dessa maternidade, a gente vai observar que a gente não pode criar uma visão romântica, como se a maternidade fosse sempre algo sagrado, que acontece dentro de um modelo muito religioso, né, uma influência muito dessa tradição religiosa, onde essa grande matrona, ela seria uma provedora, ela seria uma melhor do que qualquer ama de leite, ela seria alguém que estaria numa condição de total proteção e capacidade de ceder para que esse filho fosse feliz. E quando a gente vai olhar e considerar os aspectos culturais dessa maternidade, né, principalmente passando pela lógica dos valores, nós vamos encontrar essas mães narcisistas que criam uma cisão nesse mito. Elas rompem com essa possibilidade de você afirmar que toda mãe ama. Isso é impactante quando a gente escuta inicialmente, né? Como assim? Existem mães que não amam? Existem mães que não amam. E assim, não só a cultura, né, do nosso país, né, da cultura, não sei se cultura ocidental a gente pode levar, mas a cultura do nosso país, por ter essa influência religiosa cristã, né, tão forte, mas também a mídia, né, desde criança, até assim, eu tenho um filho de 3 anos e a musiquinha da escola é mamãe, cuida de mim, faz, sabe, mamãe me ama, então já é confuso para a pessoa, já vai recebendo desde criança essas informações de que a maternidade é ótima, é maravilhosa, que a mãe é perfeita, que a mãe quer sempre o bem do filho. Então isso também contribui, não contribui? Com certeza, com certeza. Até porque quando a gente está falando de uma representação de maternidade, a gente está falando de uma linguagem. E a linguagem, ela é exatamente um veículo que faz com que as nossas práticas sociais sejam construídas. E a linguagem, ela passa pela mídia. A mídia constrói práticas sociais. A mídia não só comunica informações, ela também define comportamentos, ela também vai delineando determinadas práticas em torno da maternidade e que fazem com que a gente romantize esse lugar. Uma coisa é inevitável, é inevitável a gente, não tem como a gente evitar essa consideração, que é a seguinte: a mãe tem um poder muito grande.
Os pais têm um poder de significação do lugar do outro muito grande. Por quê? Porque quando você nasce de alguém, até do ponto de vista do poder de gerar uma vida, é aquilo que alguns historiadores falam, você tem uma natureza para gerar, você tem um biológico para gerar, mas isso não é garantia de vínculo saudável. Você pode colocar no mundo, mas a construção desse vínculo vai depender de uma série de fatores que passam pelo afeto, passam pela história de vida dessa mãe, e passam principalmente pelo lugar que esse filho se inscreve quando ele nasce. Cada filho nasce dentro de um contexto para essa mãe, e se ela já tem uma patologia desse afeto, onde ela não consegue sair de si para que o outro possa crescer e evoluir, ela vai exatamente entrar nessa configuração do narcisismo perverso, que é a mãe que exige. A mãe que exige uma perfeição inalcançável. Essa é a mãe narcisista. É a mãe que produz no outro inadequação. A mãe narcisista, ela rompe com essa maternidade que oportuniza, essa maternidade que diz para você, pode ir que eu estou aqui, que eu seguro a tua onda, eu deixo você ser você, eu me felicito com as suas conquistas. A mãe narcisista, ela diz para você assim, você não pode me atender. Por quê? Porque você é imperfeito, você é inadequado. Então, ela é exatamente um saco sem fundo. E às vezes isso, eu, por exemplo, tive uma experiência com uma mãe narcisista oculta. Às vezes nem é usado diretamente na linguagem, né, na fala, né, por ações, por situações, você se sente devedor também do outro por qualquer coisa que ele faça, qualquer coisa que essa mãe faça, o filho já vai criando uma dívida impagável, né? É porque eu pari, é porque eu fiquei 9 meses com você na minha barriga, então tudo isso já gera ali, desde criança, isso já é um motivo para você se sentir com uma dívida impagável, porque isso vai sendo martelado, às vezes falado, ou por atitudes, por manipulações assim, muito sutis no dia a dia. Sim, porque essa questão, né, Michele, a linguagem, como você bem falou, a linguagem não é só aquela que a gente comunica explicitamente. A linguagem passa pelo registro do olhar, do muxoxo, daquela postura que não fica dita, fica no não dito, mas o não dito ele tem uma força muito grande para marcar em você um lugar confortável ou desconfortável. E a mãe narcisista é a mãe exigente, porque como ela não se sente, ela não se sente feliz com a própria imperfeição, ela não aceita a própria imperfeição, ela fica numa perseguição eterna de ser perfeita, ela vai, obviamente, trazer esse padrão para você do inalcançável. É isso que enlouquece. Porque você começa, a relação com a mãe narcisista é uma relação de absurdo. Porque você não alcança, você nunca atende a necessidade dela se sentir o quê? Satisfeita. Por quê? Porque há sempre algo a consertar. Principalmente porque nesse padrão de mãe narcisista patológica, digamos assim, ela não hierarquiza o afeto. Em que sentido? Eu sou a mãe, eu coloquei você no mundo, eu te dou condições para que você cresça e se desenvolva. Não. Você me deve. A mãe narcisista é a chantagista. Você me deve, então você está sempre, como você falou, você está sempre numa relação que é uma relação de culpa. E por que essa relação é de culpa? Porque ela não se responsabiliza pela maternidade dela. Ela não se responsabiliza nem pela escolha de ter um filho. Ela teve. E no momento em que ela te deu essa grande oportunidade de você nascer, você tem mais é que enaltecê-la, você tem mais é que reverenciá-la, você tem mais é que olhar para ela como alguém infinitamente melhor do que você, porque não há uma doação. O que é o amor? O amor é uma doação de consentimento. O amor ele não passa por uma cobrança, passa por uma troca, há um consentimento mútuo, há algo que flui. Quando você está lidando com uma mãe narcisista,
Essa relação ela é verticalizada. Eu coloquei você no mundo, você me deve, então você tem que continuar pagando eternamente o favor que eu fiz a você de você nascer. E isso é muito doloroso, porque na constituição do sujeito, principalmente na primeira infância, a criança ela olha para o adulto para ela confirmar o próprio valor. E a mãe narcisista ela não te valida positivamente. Ela traz sempre uma sensação de que há algo de errado com você. E quando você está na primeira infância, o psiquismo infantil, nessa primeira fase, digamos até os 7 anos, aproximadamente, a criança, ela acredita naquilo que você diz para ela. E se ela experimentar, a própria psicanálise falou isso, né? A psicanálise infantil traz umas informações muito interessantes. Para uma criança muito pequena, se ela sente raiva da mãe, a mãe some. Isso aparece na ludoterapia, na clínica a gente vê muito isso, né? As crianças muito pequenas, quando estão experimentando conflitos com essas figuras parentais, elas, pela onipotência infantil, então, se eu sinto raiva da mamãe, a mamãe vai sumir. E isso se relaciona até uma das perguntas que foram feitas previamente, né? Essa relação de culpa. Como é que eu posso me afastar da mãe, né? Sem sentir culpa? Como me afastar sem sentir culpa? Foi uma das perguntas das seguidoras. Pois é, como me afastar sem sentir culpa? Primeira coisa, a culpa numa relação de mãe narcisista, ela é fabricada exatamente porque essa mãe não se responsabiliza pelo que ela faz. Então, ela vai terceirizando isso. Então, ela vai te delegando a você exatamente o comando dessa relação no sentido de se está dando errado é porque você é um filho inadequado. Se as coisas não acontecem é porque você faz tudo errado mesmo. Então, no momento em que para você se desligar, obviamente, o processo terapêutico é fundamental, porque essas coisas são complexas, não tem receita de bolo, não tem cura milagrosa, nada disso. Isso faz parte de uma construção. Para você se retomar e se afastar dessa mãe, a primeira coisa que a gente tem que entender, que isso também é muito culturalmente produzido, é que o vínculo com a mãe, ele não é fatal e definitivo. A gente aprende isso, é um vínculo definitivo fatal, você sempre terá que estar numa posição de subserviência. Isso é uma mentira, isso é uma mentira. Não é assim que funciona. As coisas não são assim. Obviamente, há um reconhecimento a essa vida, sem ela não estaríamos aqui. Entretanto, esse processo, para você se desvincular, você precisa entender que você não é obrigada a ficar fazendo um tributo à mãe eternamente. A partir do momento que você vinga, que você nasce, você já tem um direito enquanto sujeito de continuar. Se essa mãe, uma vez eu disse isso para uma paciente, ela ficou até um tanto quanto chocada quando eu disse assim para ela, mas será que você é obrigada a amar sua mãe? Como é que é isso? Né? O amor é uma construção ou o amor é um fato dado porque ela é sua mãe, então ela pode tudo? Há essa produção cultural, mas ela é mãe. Aliás, é uma frase bastante lamentável quando as pessoas dizem assim, mas ela é mãe. Ué, mas e daí? Porque mãe é mãe. Tipo, a sua mãe pode ser a pior pessoa do mundo, pode ser uma psicopata que já tentou te matar, mas ela é sua mãe. Mas mãe é mãe. É algo assim que não tem... É isso, é mãe, acabou. Não tem como racionalizar, não tem como contestar. É uma frase que a gente ouve desde pequena, infelizmente. Sim, e a mãe é responsável pela construção do afeto. A criança está numa posição de vulnerabilidade, né? Ela está numa posição de maturidade afetiva. A mãe ou o pai, né? Ou essas figuras que são as figuras que colocam a gente no mundo, eles são responsáveis pela construção da tônica da relação. Então, como não sentir culpa? Primeiro, saindo dessa ideia de que você é obrigada a amar sua mãe. Nesse sentido de devoção, nesse sentido de que não importa o que ela faça, você precisa estar ali numa posição subalternizada. Tem que se rever isso e buscar ajuda específica para que essa culpa não crie um desdobramento pior. Segundo, entender, para trabalhar essa culpa, de que você não é responsável pelo que a sua mãe sente.
Aliás, é um princípio que eu gosto muito da comunicação não violenta, que é uma ferramenta que eu uso mais nas empresas, que diz o seguinte, né? Você não é responsável pelo que o outro sente, você é responsável pela forma como você se comunica. O que o outro vai sentir, você não está no seu controle, né? Não faz parte do que... E a mãe narcisista, ela te responsabiliza o tempo inteiro. Então, você fica assim, mas se eu fizer isso a minha mãe, o que vai acontecer com a minha mãe? O que vai acontecer com a minha mãe, né? Porque, na realidade, ela vai criando os laços para que você entenda que você não pode se afastar, porque você precisa atender, como todo abusador, Michele. Todo padrão de abuso, de personalidade abusiva, tem 3 aspectos que são aspectos que, durante essa pesquisa de 30 anos, eu considero os aspectos centrais que fazem com que a gente consiga identificar qualquer abusador, seja uma mãe narcisista, seja um psicopata, seja um misógino, seja um transtornado que tem transtorno antissocial, seja, enfim, seja um narcisista perverso. O que a gente tem nesses 3 aspectos? Primeiro deles, no topo da lista, não assumem responsabilidade, não tem nota de culpa. A relação não é uma relação onde eu produzo, você produz e a gente vai discutir o que nós criamos. Não. O abusador, ele nunca tem culpa. Eu disse nunca. Nunca tem. Ele bota a culpa em qualquer pessoa que estiver passando, em você, caiu uma coisa. Não, caiu porque ele viaja ali na mentira, na loucura mental, mas ele nunca... Não é aquela pessoa difícil que em algum momento que tá achando que tá fazendo certo e tá fazendo algo errado. E em algum momento ela vai ver que errou, ela vai sentir... Não, ele nunca sente culpa. Segundo aspecto, ele é o dono da verdade. Por isso que é uma relação cansativa. Você não consegue convencê-lo do contrário porque você é menos. No fundo, ele se sente menos. Mas ele estabelece com você uma relação hierarquizada, onde aquilo que você fala ou faz não faz a mínima diferença, porque ele não te valida como sujeito. A mãe narcisista, ela te valida como um atendente. Você é um atendente, você tem que provê-la, você tem que dizer o quanto ela é indispensável à sua vida. Então, ela não, é o dono da verdade. E o terceiro aspecto, que desses 3 é infalível, se você encontrar esses 3, você vai achar o narcisista. Ele não admite ser contrariado. Não admite ser contrariado. Se você contraria, você declara a Terceira Guerra Mundial. É uma declaração de narcísica, né? Você vai estar ali e você vai receber um contra-ataque narcísico. Exatamente. Há sempre uma vingança que é velada ou explícita, porque não importa a sua necessidade. O que importa é se você a atingiu. Ela não... Porque tem uma coisa que é óbvia em todo abusador, e a mãe narcisista, obviamente, é um dos exemplos. O abusador, ele não é empático. Não há empatia. Eu aprendi um conceito de empatia dentro da comunicação não violenta bastante original, a meu ver, que é o seguinte. Ele diz assim, que cabe muito nessa relação com a mãe narcisista. Ele diz assim: empatia, quando você permite que o outro expresse o que ele sente e pensa sem ser julgado. Isso é empatia. Não é você se colocar no lugar de alguém, porque isso, do ponto de vista psicológico, é impossível. É impossível. Não dá para a gente se colocar no lugar de alguém. Dá para a gente estabelecer uma relação de respeito, obviamente, a empatia está ligada nisso, onde eu permito que o outro se expresse como ele é e sente, sem que ele seja julgado pelo meu filtro. A mãe narcisista, ela não te escuta, ela te julga. Ela te julga o tempo inteiro. Mas por que você não fez isso? Eu lembrei de um caso de uma paciente que ela estava muito feliz, ela tirou umas fotos no trabalho, ela trabalha na área de comunicação, marketing, e nessas fotos ela mostrou para a mãe, ela usa óculos, era uma moça muito bonita,
E a mãe, as fotos estavam lindas, o evento estava lindo, e a mãe, narcisista, disse assim para ela: por que você tirou foto de óculos? É uma coisa assim bizarra, né? Mas por que você tirou de óculos? Você ficaria melhor se estivesse sem. Ou seja, ela está focada na crítica, ela está focada no erro, ela é uma caçadora de erros, uma caçadora de. Ela te produz inadequação o tempo inteiro. Lembrei de um outro caso de uma mãe narcisista que era competitiva, que é típico. Porque o que acontece? A mãe narcisista, ela favorita, ela tende a favoritar filhos, isso é muito comum. Nesse caso da paciente do óculos, o filho mais velho era o favorito. Então, as desculpas para as ações dele eram sempre muito, Ele muito era claras. homem, o filho mais velho era um homem. E a moça era a filha inadequada, que não tinha nada que tirar foto com óculos. E aí, o que aconteceu, né? Esse outro caso. Essa mãe, uma outra moça que eu atendi, essa eu não atendo mais, ela foi ao mercado, não, foi ao shopping com a mãe comprar um vestido e, mais uma vez, a mãe pegou o mesmo vestido, porque era um hábito da mãe comprar as mesmas roupas que ela comprava, ou bem semelhantes. Nesse dia, ela disse para mim que teve um surto, que foi o dia que ela rompeu e falou o que ela queria falar e não levou nada, enfim. Há sempre uma tendência a disputar espaço. Por quê? Porque, diferentemente de uma maternidade saudável, onde você cede espaço para que teu filho tenha algum prazer, para que teu filho conquiste alguma coisa, de uma forma consentida e não de uma forma exigente, cobrando, e você se felicita com essa conquista, a mãe narcisista, ela te sabota. Sim. Ela te sabota. Eu mesma vi isso em muitas situações na minha vida. Você falou da roupa, e assim, a minha diferença de idade para minha mãe era de 30 anos, né? Que foi porque ela me teve com 30 anos. Lógico que ela não usava as roupas, eu do Rio de Janeiro, sabe que no Rio de Janeiro a gente gosta de roupas mais curtas e tal, e ela, 30 anos mais velha, no caso dela, não cabia bem nela, pelo tipo Sim. dela, já da idade dela. Mas inúmeras vezes, quando era tipo uma combinação que ficava melhor nela, por exemplo, uma calça vermelha com uma blusa jeans, um exemplo assim. Eu ia sair e ela estava com uma roupa parecida. Era impressionante a quantidade de vezes que... E eu acho que ela não botava saia curta, porque no caso dela, ela não sentiria bem. Mas o que Sim. ela podia fazer para me copiar ou pegar as minhas coisas para usar era assim, eu tenho inúmeras situações. Assim, você está falando isso, eu lembrei, né? Daí eu saí, mas como que você viu? Você escolheu a mesma roupa que eu? E aí ela ia comprando coisas parecidas. E era sempre assim. Às vezes a gente ia para um evento juntas e ela estava com uma roupa parecida com a minha. Era muito estranho isso. É uma necessidade de ofuscar. E aí, desse estranhamento, Michele, surge exatamente uma questão importante, né? Como eu falei inicialmente, a criança, na primeira infância, no desenvolvimento da sua construção enquanto sujeito, ela olha para o adulto para se validar e ela, quando ela é maltratada, a tendência da criança é achar que a culpa é dela. Se o adulto a maltrata, é porque tem algo de errado com ela. Isso é no desenvolvimento psíquico da criança. A gente vê isso na clínica com muita frequência. E isso pode perdurar até a fase adulta, onde exatamente você começa a se perguntar: por que ela favorita o meu irmão? O que eu tenho de errado? O que eu fiz para que ela me tratasse desse jeito? E essa pergunta, que tem a ver com essa questão que uma das seguidoras colocou aqui, né? Como não sentir culpa? Porque isso vai sendo construído, né? Isso vai sendo construído como uma forma de você se sentir sempre tendo que fazer alguma coisa para agradar. Então, isso vai desenvolvendo padrões de agradadores afetivos. As pessoas filhas de mães narcisistas podem desenvolver esse padrão de tentar agradar, fazer alguma coisa pelo outro, além do que elas deveriam, com essa sensação. E aí tem uma questão importante, que é: será que eu dependo do amor da minha mãe para que eu, de fato, consiga me sentir feliz? Que aí eu pego um pouco essa pergunta, né, não estou conseguindo ver o nome dela, mas
Acho que Peraí, é Juliana que perguntou, essa necessidade de amor materno um dia ameniza? isso é. Então a gente para pensar. Ameniza quando eu saio, ameniza quando eu passo por um processo de recuperação psicológica e entendo que essa relação não é fatal. Ela é determinante, mas não é definitiva. Há uma diferença. Ela determina, sim, é o poder, ela determina lugares, ela determina afeto, mas ela não é definitiva. Esse determinar pode ser modificado. Você vai ter que se recolocar nessa relação com esse poder materno e, obviamente, fazer um percurso para que você encontre o amor em outras fontes e em você também. Porque tem uma coisa educacional que eu considero bastante, enfim, que aqui na cultura brasileira fica em falta. Se a gente pegar, por exemplo, a cultura dinamarquesa, tem um processo educacional muitíssimo interessante, onde você trabalha com padrões dentro do universo infantil, você cria, na construção desse sujeito, você cria referenciais de educação, onde a criança desenvolve resiliência, capacidade de resolução, de superação, a criança aprende a perder, a criança é preparada para enfrentar as situações negativas. E tem uma coisa interessante na educação dinamarquesa, que a criança ela tende a ser educada a desenvolver a capacidade de amar a si mesma, de contar também consigo. Quando você está dentro de um referencial, de uma relação com uma mãe narcisista, ela é uma sanguessuga, então ela não te ensina a se amar. Ela ensina que você é um devedor e tem que estar sempre agradando o outro para receber afeto. Você fica com uma sensação que para você ser amado, você tem que fazer uma barganha, você tem que trocar coisas, né? Você tem que dar para receber, né? E isso é muito... Você quer falar? Não, me identificando em tudo, tipo, eu pudesse assinar tudo embaixo. Porque a minha identificação vai desde o início da live. É impressionante, só falo realmente, é isso. Já sabendo, mas só reafirma mais o que é muito interessante. Elas são muito iguais, né? Os abusadores, eles têm uma linearidade, né? Muito interessante. Fazendo um parênteses da mãe narcisista, teve um período da minha vida profissional que eu fiz um estágio no manicômio judiciário, que era um lugar assim bem bacana, sabe? Bem tenso. Nossa, eu já li algumas matérias sobre esse manicômio judiciário, porque eu tive um psiquiatra, que foi meu primeiro psiquiatra, que trabalhou muito, ele já no senhorzinho, aí eu fui olhar na internet sobre isso, né? Hoje existe ainda manicômio judiciário, sem querer também. Ele era de militar, ali, o Heitor Carrilho. O Heitor Carrilho, inclusive, tinha vários artigos sobre a história do Heitor Carrilho. Eu tive a oportunidade de estudar. Então, era um lugar, assim, muito pavoroso, que ali você encontrava de tudo, né? Desde sei lá, um psicopata leve até um serial killer mais grave, tinha que ficar isolado. Então, na realidade, esse trabalho fez com que eu aprendesse que há um padrão nos abusadores, mesmo aqueles que matam e aqueles que não matam fisicamente, mas matam com afeto. Há uma linearidade que a gente vai encontrar em todas as estruturas, com toda a sua especificidade, né? A gente, obviamente, a psicopatia é um caso à parte lá no DSM-4, ela tem capítulos inteiros, porque há toda uma questão mais específica, mas quando você está falando de narcisistas / abusadores, há esses 3 aspectos que eu falei e outros que a gente percebe que vão aparecer nas estruturas em geral. Mas aí, retomando, só para fechar a questão dos padrões de educação, quando você está lidando com o contexto de uma mãe narcisista, principalmente a influência da cultura brasileira, a nossa cultura é uma cultura que estimula a baixa autoestima. A gente fala mal da gente, né? A gente fala mal do brasileiro, a gente é o malandro, a gente é aquele que não é honesto. Há uma tendência a se colocar nesse lugar como alguém menor. E isso num contexto íntimo, obviamente que a nossa família não está
desconectado da cultura, né, em geral, digamos, da sociedade enquanto no nível macro há atravessadores, óbvio, os valores eles se compartilham. Se você tem uma mãe narcisista, você tem uma ladeira abaixo para não se sentir importante. E se você já está numa cultura que reforça isso, então é juntar o querosene e o fogo, porque na realidade você fica refém dessa sensação, como foi colocado, foi perguntado, dessa sensação de que o amor só vem de fora. É óbvio que ele vem de fora, quando a gente é pequeno, se não tiver de fora, a gente não consegue se construir. Alguém tem que investir na gente, alguém tem que dizer que a nossa vida tem uma importância, é óbvio. Mas isso para que, por nossa vez, desenvolvamos a nossa autoestima. Se você não tem isso, você fica realmente muito refém dos relacionamentos. Aí entra no público que eu trabalho muito, que são as mulheres vítimas de violência, que ficam na dependência da validação masculina, da dependência da validação externa, para que elas consigam encontrar um caminho. Até porque dependência é rentável na nossa sociedade. Né? Verdade. Vende, vende. Então, quando você encontra pessoas autônomas, a autonomia é assustadora. Porque a mãe narcisista, ela quer o tempo todo que você fique preocupada com a opinião dela. Ela não quer que você se liberte. Que você, não, tudo bem, você acha isso, é só sua opinião, né? Tem uma frase que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes, assim, a clínica de abuso é uma clínica que tem uma parte muito didática, muito experimental mesmo, onde os pacientes precisam ir para uma coisa muito prática, né? Então, quando... Travou aqui. Será que fui eu? Alô? Travou aqui. Entrou uma ligação que eu tinha até colocado no silencioso, mas é inevitável, né? Não tem problema. Enfim, quando a gente cria essa sensação, né, de liberdade e autonomia, há um certo medo, principalmente dos abusadores, que eles têm que criar reféns, né? Eu trabalhei no BOP com tomada de reféns, que foi a minha especialização até no doutorado, mas isso se desdobrou para um entendimento de que o refém não é só aquele cara que está lá na época do 174 com a arma apontada para a cabeça. Se você é filha de uma narcisista, você é refém, você é sobrevivente, né, naquela relação, no sentido de ficar com a migalha do afeto. E você tem que sair dali para poder entender que não é a sua mãe. Isso é uma coisa que eu aprendi que é muito legal, Michele. Para você se libertar de uma relação dessa, você precisa entender que a sua mãe não é a última medida, não é a palavra final para dizer quem você é. Sim. É assim que você se afasta sem culpa. É assim que você reconhece o poder da vida, mas reconhece que você pode fazer uma trajetória diferente. Tem até essa pergunta aqui, como me afastar sem culpa, né? A pergunta da seguidora. E tem uma outra pergunta aqui interessante também, que ela colocou assim, uma mãe narcisista tem cura ou desisto? Essa é uma pergunta bastante frequente, que algumas pessoas às vezes ficam um pouco chocadas, mas assim, de todos os autores que eu li internacionais, o André Martins, que eu gosto muito, que é um autor nacional, a Susan Ford, que é uma autora internacional. A Susan Ford eu adoro. É ótima. E outros, a gente entende o seguinte, que o narcisismo, o perverso narcísico, ele é uma estrutura que não tem essa cura que a gente espera. Em que sentido? Ele um dia vai aprender a ser empático, um dia ele vai reconhecer o meu lugar, um dia ela vai entender que eu tenho essa necessidade. Não, não criem essa expectativa. Se a gente está falando de cura dentro dessa lógica, não criem essa expectativa de que ela vai mudar a forma de te perceber e reconhecer que você é um sujeito. Porque, na verdade, na relação com uma mãe narcisista, você é um provedor. Você é um provedor, você não é um sujeito, você é um provedor.
Porque o narcisista, ele gosta de bagunça e confusão, ele não quer resolver nada, ele quer continuar naquela relação. Não adianta você tentar fazer mediação, né? Quando eu trabalhava com algumas situações de disputa de guarda no consultório, é muito interessante. Então, quando você vai utilizar uma mediação como um recurso, né, para fazer uma intervenção específica de avaliação pericial, quando você encontra um abusador, ou uma mãe narcisista, ou um pai que também é narcisista, não tem diálogo. Você não discute com quem tem razão. Você não perde tempo com quem tem razão. Então, o que é desistir? Quando ela pergunta do desistir, desistir é você não criar a expectativa de que você vai ter uma relação saudável com essa pessoa, um diálogo, onde um fala, o outro escuta, depois a gente troca, a gente cede, né? Estamos aqui num diálogo. Aí, se estivéssemos num conflito, o que você acha, Michele? Eu acho isso, Bianca. E você, Bianca? Eu acho aquilo. Como é que a gente pode harmonizar isso e aquilo? Não tem isso com mãe narcisista. Não existe isso. Porque a mãe narcisista, ela fala daqui e você está aqui. Ela fala do lugar de verdade. Ela fala do lugar de juiz. Ela não fala do... Porque o que é um diálogo, né, Michele? Diálogo é algo que horizontaliza, onde a gente não está hierarquizando. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. A gente está conversando, a gente está trocando informações, experiências, aprendendo juntos. Isso é um diálogo. É isso que faz o tomador de reféns desistir. Quando eu fazia o treinamento lá com os negociadores do BOP, eu falava, olha só, o diálogo é uma arma de persuasão, mas você não pode falar daqui. Você tem que baixar a tua bola para conquistar o cara, senão ele não vai ceder. Ele está com a arma na mão, ele decide, mata todo mundo, até a gente. Então, assim, com mãe narcisista não tem diálogo, porque diálogo é horizontal, diálogo é democrático, diálogo é respeito mútuo. Uma pessoa que já diz para você que você já está errada, independentemente do que você faça, você vai discutir o que com ela? Sim. Você tem que se afastar. E como é que é o afastamento? Aí tem o processo terapêutico, né? O afastamento demanda o quê? Primeiro você entender que aquela relação, ela pode ser o quê? Ela pode ser substituída por outras coisas, ela pode ser resolvida de outra maneira. Ela não tem que continuar sendo uma relação de sacrifício. Você tem que buscar o caminho da autonomia emocional. Você tem que entender que aquele vínculo não é definitivo, apesar de determinante. Você precisa colocar a sua mãe no lugar que ela se colocou. E não inventar uma mãe. Por isso que há um mito nesse amor materno. Minha mãe um dia vai ser uma mãe amorosa. Não, ela não vai. Ela não vai ser essa mãe que você quer. Você tem que dar um outro jeito. E muitas filhas, eu me incluo nisso, que hoje eu estou em contato zero, vai fazer 4 anos em fevereiro do ano que vem. Eu já olho para os 4 anos, mas assim, que muitas filhas ficam na relação com essa idealização, vivendo embaixo dessa idealização, dessa expectativa de um dia essa mãe mudar e cedendo a todo custo na expectativa que essa mãe mude. Só que uma hora você vai esgotar emocionalmente, fisicamente, até financeiramente, porque muitas abusam também financeiramente. Então, é quebrar essa idealização também de que a mãe vai mudar. Não vai mudar. Cada um dá o que tem, o que pode ser, né? Cada um é o que consegue ser, né? Sim, sim. Porque você tem, assim, algumas alegam, mas a mãe é narcisista porque teve uma avó narcisista. Há toda uma cadeia. Entretanto, nem todos os filhos de narcisistas se tornam narcisistas. Então, a gente não pode criar esse padrão, que ia ser um inferno, né? Imagina. Ninguém ia escapar dessa história. Então, tem várias questões variáveis que seriam uma outra discussão. O que é importante, assim, até também tentando responder outras perguntas, quando ela fala aqui, por exemplo, né, eu sou obrigada a cuidar da minha mãe narcisista porque ela está envelhecendo? Né? Essa é uma pergunta que, geralmente, as pessoas têm muito fantasma com isso. Eu sempre digo que não, que ninguém é obrigado a nada. Né? Ninguém é obrigado a nada se não há uma relação de afeto. Você pode criar outros recursos para que essa mãe seja atendida, você pode
enfim, viabilizar outras coisas que não necessariamente tem que ser você. Se isso te custa muito, se isso te fere e agride, você não pode se anular para atender alguém. Até porque nessa relação onde essa mãe foi a responsável pela construção do afeto, como é que você pode se exigir a ter alguma coisa que você não conseguiu construir ali nesse percurso? Você vai fazer o teu melhor possível. E o seu melhor possível é dentro daquilo que não agride a sua consciência, é dentro daquilo que não agride a sua subjetividade, dentro daquilo que você consegue se respeitar. O caminho, Michele, para toda saída de relações abusivas é sempre o autorrespeito, é quando você decide que chega. Quando você decide, e essa decisão ela é gradual, ela não é necessariamente estanque, ela faz parte de uma construção. É quando você fala, a partir de hoje, eu vou me respeitar e aprender a entender isso de uma outra forma. Eu vou buscar ajuda, eu vou revisitar esses sentimentos, não naturalizando mais isso, né? Porque minha mãe, é porque é assim mesmo. E aí, geralmente, quem não entende relações tóxicas diz assim, mas mãe é assim mesmo, família briga. Uma vez eu escutei isso de um Ai, narcisista. gente. Ai, gente, como é difícil. Mas, doutora, os casais se desentendem. Mas fiquei olhando para ele assim, os casais se desentendem para banalizar toda a gravidade das ações dele. Outro aspecto importante para entender a mãe narcisista, banalização. Normaliza, né? E Normaliza. Ah, você está é fazendo. normal, o abuso, assim, eu acho que o abuso de pai, mãe, né, é muito normalizado, né, na nossa sociedade desde pequeno, que a criança já crescia apanhando, hoje já está tendo uma mudança de consciência por ter mais informação, mas desde pequena é normal, a mãe continua abusando, a mãe está morando, tem condição, mas está morando na casa da filha que é casada, e ali, não, mas é sua mãe. Normaliza, normal, né? Como você falou aí, não tem mais, não pode existir limites, né? Com uma mãe, para a sociedade não pode existir um limite nenhum com pai e mãe. Você tem que estar Sim, o sim, tempo todo de braços abertos para atender a necessidade deles. sim, exatamente. É porque tem essa sanabilização dos pais e essa ideia de que, exatamente porque eu te dei a vida, você precisa estar o tempo todo me atendendo, como a gente falou nisso, é uma relação de cobrança. E tem uma coisa importante também, né, nessa discussão, que a mãe narcisista, um outro aspecto para a identificação e como lidar, a gente está falando de tudo isso junto, é o processo da vitimização. Esse é o pior. Né? Dentro dessa questão que ela fala da obrigatoriedade do cuidado, a gente tem uma linha de análise que é a mãe narcisista, ela se vitimiza. Então, como assim você não cuida de mim? Mas eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo, você tem que me atender. E se você pegar a lei dos sistemas familiares, obviamente, quem nasceu antes vai criar condições de provimento para que esse sujeito cresça. E quando você tem relações saudáveis, os filhos vão, obviamente, auxiliar na velhice, mas isso flui sem cobrança, isso flui como uma relação de amor, uma relação construída de uma maneira saudável. Se você está no contexto de abuso, o contexto de abuso ele não tem a espontaneidade do afeto. Ele tem a necessidade de controle, tem a manipulação, tem como assim, você não vai fazer isso para mim? Mas eu fiz isso assim, assim. Há sempre uma relação de juízo ali, há um julgamento e há uma ideia de que se você não fizer, é porque você é ruim, é porque você é uma pessoa egoísta. E toda vez que você começa a sair dessa captura, a mãe narcisista ela começa a te acusar de egoísmo, porque você tem que estar ali para atendê-la. E quando você vai viver a sua vida, ela fala, olha lá que filha ingrata. Fiz tudo por ela. Fez o quê? Não fez nada. Mas assim, ela cria uma fantasia, isso é muito comum em mães narcisistas, eu vejo muito. Elas criam uma fantasia da mãe perfeita. Mas eu sou uma mãe ótima. Né? Eu te dei tudo. É um negócio tão absurdo que vai sendo construído ali que a gente realmente para analisar com mais estranheza.
Mas É super identificada, que, assim, eu já li livros, eu respiro isso há 5 anos quase. Não, 5 anos, que foi bem antes de eu fazer o Contato Zero. Mas, assim, a sua live só reafirma, me faz lembrar e me faz confirmar, e você vai falando, parece uma história de vida, né? Você tá falando tudo. Acho que tem um monte de gente aqui seguindo, que tá falando aqui, nossa, minha mãe é assim, tá se identificando. E aí sim. tem uma pergunta aqui, que eu até mandei para as perguntas para você, claro. Como diferenciar uma mãe narcísica de uma mãe narcisista, né? Porque acho que traços de narcisismo ou de toxicidade, todos nós, né, temos em algum momento, mas tem a Sim. mãe que tem o narcisismo patológico, que é Que é isso que outro você falou. nível, né? Sim, se a gente for pegar para o próprio percurso de desenvolvimento do narcisismo, o narcisismo todos nós precisamos, né? Numa linguagem psicanalítica, usando um referencial epistemológico específico da psicanálise, você tem um desenvolvimento. Freud foi falar disso lá em 1914, quando ele vai falar sobre o narcisismo e a construção do sujeito a partir do autoinvestimento. Você parte dentro dessa leitura de um desejo do outro que te coloca no mundo, que diz para você que você é importante, e há um investimento no teu ego, digamos assim, bem sumariamente, de que você, a partir desse investimento externo, você também se auto-investe. E uma parte da sua energia você investe no mundo. Isso em termos sumários, vai desenvolver o nosso narcisismo, essa construção do eu, quem eu sou, quem você é, quem o outro é. Há um diferencial. Quando a gente está. Isso aí, obviamente, é o percurso saudável, digamos assim, do investimento da nossa energia psíquica. Agora, quando você está falando de uma mãe narcisista, a gente está falando de uma energia que ela rouba. É tudo para ela. Não tem um investimento em você. Tem uma. Aliás, eu gosto de lembrar, Michele, a mãe da Rapunzel. A mãe da Rapunzel, que é a mãe adotiva ali da metáfora da Rapunzel, da fábula, ela traz muito essa coisa da mãe narcisista de uma maneira lúdica, porque ela rouba dos cabelos da Rapunzel a fonte da sua juventude, a sua beleza, a sua possibilidade de vida. A Rapunzel não era alguém que ela amava, a Rapunzel era alguém que era oportuno para ela. Então, ali a gente vê muito claramente, né, de uma forma metafórica, né, um pouco simplista, mas que atende a nossa discussão aqui, que é essa mãe que não provê, é uma mãe que quer ser abastecida, que quer ser atendida. E isso, obviamente, retrata um narcisismo doentio, porque eu vou investir em você, você investe em mim, a gente troca sumariamente o que é saudável. No contexto do narcisismo patológico, não, você me dá e eu não te dou nada, só recebo, só recebo. Chega uma hora que você adoece, perde a autoestima. Eu tenho pacientes que infelizmente chegaram num ponto de depressão muito lamentável, que para se reconstruir depois dá um trabalho danado. Por quê? Porque doou, ficou sem nada. Ficou sem nada. Né? É bem por aí. Mas Tem. não tem jeito, gente. Eu acho que, né, tem que buscar terapia mesmo. Porque tem muita gente que Sim. fica preso ao diagnóstico. Minha mãe é, minha mãe não é. Mas se está te fazendo mal, sua mãe é nível 5, nível 4, ou é tóxica, você tem que buscar terapia. Sim. Né, todos nós carregamos algum nível de trauma, né, independente de família funcional ou disfuncional, independente de mãe narcisista. Não ficar presa a um diagnóstico, mas buscar ajuda. E a partir Sim. disso, porque diagnóstico mesmo, né, a gente não vai ter, né? Só psiquiatra que dá o diagnóstico. E narcisistas não vão ao psiquiatra, eles são perfeitos, eles nunca vão achar que tem problema, né? Estão sempre certos, assim. Tô lendo uma pergunta aqui, acho que para finalizar, depois eu falo um pouquinho do meu trabalho, a gente também concluir. Por que que a mãe, por que que ela perguntou aqui, por que que a mãe diz que ama e sente saudade para eu não conseguir ler o final?
Eu entendi. Então, por que ela diz que me ama e sente saudade para eu voltar para perto? Ah, entendi. Isso é o processo. Existe um autor, né, que foi o primeiro autor que eu comecei a estudar na década de 90, que é o Albert Bernstein, que escreveu Vampiros Emocionais. Ele não fala necessariamente da mãe narcisista, mas ele trabalha com estruturas dentro da terapia comportamental que ajudam a gente a compor também esse entendimento da mãe narcisista. E ele fala de uma coisa chamada de teia hipnótica. Ele usa um termo muito interessante, né, que é o processo de sequestrar a nossa alma. Então, a teia hipnótica é o famoso morde-a-sopra, é o lobo entende o cordeiro. Então, eu te bato, é aquilo que o Freud fala da criança espancada, né? Um texto dele que é muito interessante sobre violência, onde ele vai falar que a mesma mão que afaga é a mão que bate, então você manipula o afeto. A pessoa fica presa, mas como assim? Aí vai criar os padrões doentios de relacionamento, né? Os homens que batem e as mulheres vão consentir, não, mas ele me ama, por isso que ele me bate. Já escutei umas coisas assim meio absurdas. Então, você dá duas informações díspares e antagônicas, isso confunde o psiquismo. Isso confunde. Né? Por quê? Porque como é que você, ao mesmo tempo que diz que me ama, você está destruindo a minha identidade, né? Destruindo a minha integridade. Essa confusão é justamente por que ela faz isso? Para você ficar nesse lugar confuso, nesse lugar doente, porque é um lugar doente, você fica ali vivenciando um afeto de migalhas insuficiente. A relação com a mãe narcisista é uma relação onde ela quer entubar em você a insuficiência. Olha, fica aí, fica com esse pouquinho. Né? Eu tenho uma aluna do meu curso sobre relações tóxicas que ela tem uma história com uma mãe narcisista muito séria. E ela estava contando umas situações assim, bem absurdas de preferência que a mãe tem com a irmã, né? E da mãe esquecer coisas e deixar bem claro esse favoritismo. Por quê? Porque, na realidade, ela fica ali naquela posição de tentar, ou está nesse processo, de tentar mostrar para a mãe que não é bem assim, mas hoje ela está entendendo que não adianta, porque a mãe já está convencida da incompetência, da falência dela, de tudo que a mãe acha que ela é. Porque essa relação é uma relação onde a mãe sempre vai estar num posicionamento de que, por mais que você faça, nada nunca será suficiente. E é isso que enlouquece. E é isso que deixa... Por isso que ela te manipula assim. Então, daqui a pouco ela fala, minha filha, ela está lembrando das coisas que ela falou na última mentoria. Ah, minha filha, e fala com uma vozinha mansa, daqui a pouco ela está agressiva de novo. Isso confunde, então, porque você fica ali, e aí acho que é legal a gente finalizar com isso, ou com essa reflexão, isso produz uma coisa que eu chamo de alienação emocional. Você fica alienado ali, emocionalmente. Não, mas agora ela me tratou. Daqui a pouco ela te dá um tapa, né? Ou um tapa psicológico, ou um tapa físico. Daqui a pouco ela puxa o teu tapete, daqui a pouco ela te sabota. Daqui a pouco ela... Estou lembrando de um outro caso que a paciente foi viajar com o marido, ia fazer um cruzeiro, e ela não quis levar a mãe, claro. A mãe teve a capacidade de ir na agência, dizer que ela estava ali amando da filha, se comprometeu com o pagamento e mandou colocar o boleto no nome da filha para que a filha pagasse. As histórias são as mais bizarras possíveis. A gente ficaria aqui até meia-noite contando só os casos. Você fica assim, gente, como? E é isso. Mas você olha para a filha falando, você olha para minha mãe, Bianca, aquela senhorinha fofinha, vai levar ela para casa para você ver o que tem atrás. Quem não te conhece, que te compre, né? Aquela coisa. E Bianca... Não, só um minutinho.
Realmente ela faz o quê? Ela fala para todo mundo que você é uma filha ruim, que ela é uma senhorinha muito legal. Essa então fazia propaganda da filha negativa, que quando ela ia tentar testar em sua família, mas eu não sou assim, porque a fulana me fez uma coisa, distorce a realidade. Isso é mãe narcisista, ela distorce a realidade. Muita coisa para a gente falar, Muita Alexandre. coisa, acho que a gente precisava de mais 10 lives para começar a falar um pouco de tudo, né? Mas, Bianca, me fala, você também tem um curso, né? Você tem um curso online? Eu iniciei um curso, esse ano é um projeto, o nome do curso é Como Sair de Relações Abusivas, é um curso que eu ofereço pelo Hotmart, eu tenho já alguns alunos. Esse curso é um curso dividido em 5 módulos, onde eu trabalho os processos inconscientes da programação que as pessoas trazem, né? Com relação a esse consentimento ao abuso, e eu me baseei na clínica, trouxe ferramentas através de aulas, onde eu vou, junto com as mentorias, eu faço mentorias além das aulas que as pessoas assistem, né? Eu faço mentorias com os alunos justamente para identificar abusadores, né, trazendo um primeiro contato do que é um abusador, e isso se encaixa em todos os contextos, mãe narcisista, chefe, como que você identifica, a gente tem de tudo, né? Tem pessoas que estão em relacionamentos amorosos tóxicos e saíram, tem filha de narcisista, tem gente que sofre assédio moral, que o assédio moral é uma linha que eu trabalho mais na área empresarial. E aí eu trabalho essa questão da programação, dos aspectos da construção desse eu, por que você consentiu o abuso. Depois eu vou trabalhando ferramentas de como é que você pode trabalhar os processos de desprogramação. Eu utilizo muito a ferramenta da programação neurolinguística, que eu tenho, né, também uma formação nessa área, justamente ajudando as pessoas a não só perceberem as pistas desses abusadores, mas como é que você se reposiciona diante desses assediadores para que você possa encontrar ali uma espécie de primeiros socorros emocionais. O curso ele não tem, obviamente, ele tem uma natureza terapêutica, mas ele não substitui a terapia, mas ele tem se os alunos seguirem, né, aquele passo a passo, ali você tem bastante material para poder conseguir se preparar para sair desses relacionamentos, né? E eu vou acompanhando com mentorias regulares. Está lá na minha página. Ainda tem uma mentoria regular, então, que a pessoa... Mentoria, de 10 a 15 mentorias, depende da turma, né? Eu estou agora Legal. vou turma. Então, e para terem acesso, é só seguir a sua página, né, no Instagram. Tem um link na bio? O link está na bio, o link do curso está na bio. Aí todas as informações estão ali. Tem ali o e-mail também, o pessoal pode perguntar antes, pode entrar em contato, eu estou aqui para esclarecer. Está sendo uma experiência muito boa, porque nas mentorias online a gente troca muita coisa, está sendo muito bom. Nossa, se essa live já está sendo uma troca absurda, né? Imagina numa mentoria. Mas assim, o seu trabalho hoje é mais, você trabalha na polícia, trabalha professora também na Fundação Getúlio Vargas e trabalha com empresas e tem esse curso, não é? Curso. Na Fundação Getúlio Vargas eu trabalho com MBA, eu trabalho com MBA de gestão de liderança e inovação, dentro dessa tônica também de fatores de risco psicológico, onde eu trabalho essas lideranças tóxicas. Faço também, presto serviço para Petrobras, para grandes empresas, onde a linha também é muito essa de lideranças, né? Porque foi um trabalho muito bom que eu desenvolvi no BOP. No BOP eu tive lideranças muito positivas, eu tive uma experiência muito positiva no BOP. O BOP realmente foi um divisor de águas e, em termos de gestão, é muito interessante, daria outro bate-papo. E a clínica eu parei, né? Eu, assim, só atendo na polícia, eu parei meu consultório. Né, eu atendi 30 anos, né, no consultório particular, mas aí não dava mais pernas para isso. E aí transformei a clínica justamente nesse curso de uma forma mais palatável, digamos assim, para que eu pudesse fazer ali um acompanhamento terapêutico, não necessariamente clínico. E aí eu ajudo mais pessoas. Né? Tá, então estou perguntando qual é a página aqui, aí colocaram doutora Bianca Cirilo Oficial.
Ah, que Então, bom. doutora Bianca, muito obrigada pelo seu convite. Foi, assim, muito importante, né, para tantos seguidores que estão buscando mais informação, que ainda... Isso daí é pouco falado, né? Esse mito materno é pouco falado, né? Porque ainda é um tabu falar disso. Então, muito obrigada por todo o conhecimento, toda a tua experiência que você trouxe para todas nós aqui na página, para todos nós, né? Porque tem muitos homens que seguem também, não só filhas, são filhos também. Isso é E, verdade. e eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Agradeço, minha querida, agradeço aí pelo seu acolhimento, agradeço por essa troca, parabéns pelo seu trabalho, continue. E a gente está aqui disposta a trocar em mais oportunidades. Vai ser um prazer, tá? Um A abraço live para Obrigada. Então, a pessoa está perguntando, a live vai ficar gravada, tá? Então, quem não conseguiu, pegou no finalzinho, vai poder assistir de novo. E a página, e eu marquei, vou marcar a doutora Bianca na live, e vocês podem ir lá na página dela para seguirem, para conhecer o trabalho dela, o curso dela. E é isso, e falar com ela lá também, perguntar, ouvir as lives que ela faz, acho que é semanais, não sei, mas você faz lives também sozinha, né? Para tirar dúvida. trás, mas faço com uma certa frequência. Então, não sei se são semanais, eu que falei. Mas, então, Um beijo muito, grande para você. um beijão. E Beijo, é isso, gente. um Até a beijo, próxima. Um beijo. Tchau. querida. Tchau. Então, gente, vou deixar gravado.